Conforme introduzido no vídeo anterior sobre computação evolutiva, o principal tópico que vem à cabeça quando se pensa em utilizar a computação evolutiva é o de otimização de algum problema. Eu acredito que tenha ficado claro no vídeo anterior que o objetivo que nós tínhamos era o de otimizar um problema de escalonamento de processos, ou seja, onde eu queria alocar programas ou processos sobre um conjunto de computadores ou de núcleos de forma a reduzir o tempo total de execução das aplicações. Da mesma forma, eu poderia pensar num outro problema. Imagine o problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico na literatura. Qual que é a ideia desse problema? É a de, saindo de uma cidade inicial A, esse viajante tem que passar por todas as cidades definidas somente uma vez e ele tem que retornar para a cidade de origem. Ele não pode deixar de passar em nenhuma das cidades existentes. Esse problema é um problema que é intratável, ele é dito intratável. Tem um livro muito bom para quem tem interesse, de dois autores, um chamado Gary, outro chamado Johnson, e o livro se chama Computers and Intractability. É um livro que eu indico muito, muito legal esse livro. Esse problema do caixeiro viajante é, por exemplo, discutido nesse livro, tá? Como um problema que ainda não tem solução dita polinomial. Qual que é a ideia de não ter solução polinomial? É um problema tão complexo, que se eu tentar encontrar a solução exata, eu levo muito tempo. Só para exemplificar, e daqui a pouco eu volto, considere, por exemplo, que eu tenho um problema com 20 cidades que eu tenho que visitar, ou com 30, ou com 40, ou com 50, ou 60, ou 70. E aqui eu montei uma tabela para exemplificar o tempo de execução do caixeiro viajante exato, ou seja, se eu tentar encontrar a melhor de todas as soluções. No nosso caso, para o caixeiro viajante, o mais comum seria medir o menor caminho existente para visitar as 20 cidades, partindo de uma cidade inicial e voltando para essa mesma cidade, não se esqueçam disso. Da mesma forma, eu tenho um problema aqui, uma instância com 30 cidades, com 40 até 70. E aqui eu coloquei alguns exemplos com computadores que têm de 1000 MIPS até 20 vezes 10 a nona MIPS. Só para exemplificar, eu coloquei alguns casos aqui. Se eu pegar um Core i7 Extreme, que lançado lá em 2008, ele tinha 76, ele tem 76 mil MIPS, né? Então ele estaria entre esses dois casos aqui. Eu vou pegar esses 100 mil MIPS, então, como baseline nosso, só para a gente ter uma noção do comportamento. Se eu pegar um problema com 20 cidades, eu tenho 4 vezes 10 a 19 operações que têm que ser executadas. E esse número de operações, ele me leva a 4 vezes 10 a oitava segundos, o que é muito já em segundos. Se eu tiver 30 cidades, ele me leva 10 a 21 minutos. 10 a 34 horas, se eu tiver 40 cidades. 10 a 47, repara que eu estou até esquecendo esse multiplicador. 10 a 47 anos, se eu tiver 50. 10 a 64 décadas, se eu tiver 60. E 10 a 82 séculos, se eu tiver 70 cidades. Olha o tamanho do problema, pessoal. Agora imagine o seguinte, o problema do caixeiro viajante no mundo real. Imagine a quantidade de problemas logísticos que não existem, onde há necessidade de passar por 70 lugares diferentes. Não precisam ser cidades, pessoal, poderiam ser casas, poderiam ser agências de correio, e por aí vai. Repare que esse problema é um problema bem complexo, ele é um problema da ordem de K fatorial, onde K é o número de cidades, a quantidade de cidades que eu tenho. Nesses cenários onde eu tenho um problema que é intratável, um problema que é muito, então, complexo, cuja complexidade de execução para encontrar a solução ideal, olha só, ideal, ou seja, a melhor de todas,
isso requer um número exponencial de operações. Então, são exatamente nesses cenários onde a computação evolutiva se dá bem. Cenários onde eu tenho solução sem precisar vasculhar tanto o espaço de busca, não faz tanto sentido, não faz na verdade nenhum sentido em usar a computação evolutiva. Problemas que não são intratáveis, imagina um problema de ordenação. Para que eu vou ordenar um vetor usando computação evolutiva se eu tenho algoritmos, inclusive de complexidade linear? Não faz nenhum sentido. Agora, se eu tiver um problema que é intratável, aí sim faz sentido usar o caixeiro viajante. O que precisa se definir nesse cenário? Eu preciso definir como a solução vai ser codificada para o caixeiro viajante. Imagina que eu poderia ter um vetor, tal qual usei no vídeo anterior com vocês, onde eu tenho então a ordem de visita das cidades. Primeiro a cidade A, depois a C, depois a B, depois volta para A, porque eu só tenho 3 cidades, por exemplo. Então, eu posso codificar então essa solução como um vetor, posso usar até matrizes, tá? Posso usar outro tipo de solução, outro tipo de codificação. Tem problemas que usam, por exemplo, árvores. Além disso, eu tenho que verificar se a solução que eu gero aleatória é uma solução válida ou não. Eu posso também gerar somente soluções que são válidas. O que eu quero dizer por válida? No caso do caixeiro viajante, imagina que eu vou visitar a cidade A, B. E depois eu volto para A. Essa não é uma solução válida, porque eu não posso ficar visitando a cidade A inúmeras vezes. Nem posso ter A, B, A, B, A. Não pode existir essa possibilidade, porque eu só posso visitar a cidade A uma única vez. Como que será a função de fitness nesse caso? Repare que eu poderia ter uma matriz que representaria para mim as distâncias entre cidades, entre A e B, B e C, C e D, entre A e B, entre A e C, A e D, enfim, todos os pares possíveis. E aí todas as vezes que eu tiver uma solução candidata que deva ser avaliada a sua aptidão, o seu fitness, eu poderia somar a quantidade de caminho que tem que ser percorrida, e aquela solução, a melhor encontrada, seria a solução que eventualmente percorresse o menor de todos os caminhos, pessoal. Obviamente eu tenho que implementar isso, né? E a melhor forma de avaliar se eu tenho uma convergência para uma solução boa seria imprimir na tela para vocês ou plotar num gráfico a média e desvio padrão da aptidão, ou seja, do fitness daquela população, da população que eu tenho a cada iteração, tá? Como a gente já fez no vídeo anterior. Eu vou dar mais um passo com vocês, só para vocês perceberem. A nossa função de fitness ela precisa ter um formato. Olha para essa função de fitness, que é uma função 1 sobre x, uma função que basicamente cria uma fração de 1 sobre x, onde aqui eu tenho uma função assintótica, né, nesse ponto, no ponto zero, onde ela não é definida. O que indica para mim esse comportamento? Se eu enxergar no eixo x a distância, quanto menor a distância, maior a aptidão. Olha só, maior o fitness. Quanto maior a distância, menor a aptidão. Repara que é uma função como essa que eu preciso ter, ou como essa. Quanto mais próximo do zero, maior a minha aptidão, em torno de 1 a minha aptidão. Quanto mais distante eu estiver do zero, de um zero, menor a minha aptidão. Repara que esse lado negativo não faria muito sentido, né? No nosso caso, porque eu não teria distâncias negativas sendo somadas, mas eu posso ter outros problemas que poderiam se beneficiar desse lado negativo, por isso que eu estou comentando com vocês. Agora, onde nós já temos uma noção sobre computação evolutiva, pessoal, eu vou comentar brevemente sobre alguns pesquisadores da área. O Wright, em 1930, ele estudou algumas superfícies de função de aptidão e como o sistema evolutivo ele poderia explorar esse tipo de função. Basicamente o que eu acabei de explicar antes agora para vocês nas duas funções que eu exemplifiquei. Essa exploração de superfície em busca de uma solução que pudesse ser melhor, né, ela fez com que a área de computação evolutiva estivesse muito ligada à área de otimização. Então, como eu disse para vocês antes, é muito comum ligar computação evolutiva à otimização. O Friedman, em 1956, ele associou mais fortemente a área de computação evolutiva com a área de sistemas dinâmicos.
sistemas que evoluem ao longo do tempo, que tem uma ligação realmente muito próxima em termos de população, que as populações evoluem, né, ao longo do tempo, como vimos no vídeo anterior, inclusive. Assim, nós podemos modelar esses sistemas dinâmicos na forma do comportamento, então, de alteração dessas populações ao longo do tempo. No caso da população humana, ela serve de exemplo. Serve de exemplo. Ou até mesmo utilizar a área, utilizar esse tipo de técnica de computação evolutiva para fazer controle. O pessoal de engenharia elétrica trabalha muito com essa área de controle. Onde eu desejo que um sistema A, por exemplo, que é observado e que se coleta dados a partir dele, eu quero adaptar parâmetros desse sistema A para otimizá-lo, para que ele opere melhor. Por exemplo, um motor. Um motor onde eu pego dados de alguma sonda, de algum sensor, e adapto a mistura de combustível com oxigênio disponível, por exemplo. Nos anos 60, o crescimento foi ainda maior pela área de computação evolutiva, principalmente por conta dos computadores terem poder computacional para executar essas simulações ou essas otimizações, principalmente. O Richenberg, em 1965, ele começa a estudar, então, solução de problemas complexos de otimização usando computação evolutiva. Em 66, o Fogel e alguns outros autores que colaboraram com ele, utilizaram agentes inteligentes na forma de máquinas de estado finito. Recomendo para aqueles que ainda não estudaram máquina de estado finito, voltem um pouquinho e estudem o livro do Hopcroft, Hopcrof, que trata sobre máquinas de estado finito, né, sobre linguagens e tudo mais, é muito legal. E ele desenvolve aí a programação evolutiva. O Holland, em 1967, ele estuda o emprego de computação evolutiva para modelar sistemas adaptativos e ele foi um dos responsáveis porque mais tarde desencadeou nos algoritmos genéticos mais simples, tá? Como se fosse uma primeira geração. Nos anos 70 surge a programação evolutiva, que considerou essencialmente populações de tamanho fixo e cada indivíduo, ele seria um pai ou uma mãe, né, ele produziria somente um filho. 2N indivíduos então seriam ordenados pelo fitness e seriam mantidos na população seguinte somente os N indivíduos mais aptos. Olha só a ideia, eu tenho N indivíduos iniciais, todos produzem filho. Une-se esses N pais, mães com os N filhos, filhas e aplica-se a avaliação de aptidão, né, de fitness, e mantém-se somente os N melhores para a população seguinte, tá? O Fogel, em 66 ainda, ele sugere as reproduções assexuadas por meio de mutação, que é basicamente o que eu usei no vídeo anterior com vocês. Eu pego um indivíduo, clono ele e altero algo no filho ou na filha, né? E a reprodução sexuada, que é por recombinação, essa eu ainda não fiz com vocês, vou fazer em breve, onde eu ao invés de pegar um único indivíduo da população, eu seleciono 2, pode ser até mais, mas tipicamente 2, e há um cruzamento das soluções propostas por esses 2 indivíduos. Ainda em 70, a estratégia evolutiva. Deixa eu voltar aqui com vocês. Isso. Cada indivíduo da população geraria K filhos, ao invés de gerar um filho, geraria muitos filhos. O melhor desses K mais 1 por conta do próprio indivíduo que gerou filhos, né? O melhor de todos esses K mais 1 seria mantido na próxima população. A reprodução nessa época ainda era feita de forma sexuada por mutação, quer dizer, selecionava-se um indivíduo, criava-se vários filhos e os filhos tinham, basicamente, eles continham alterações em relação a esse pai ou mãe. Foi observado ainda que o excesso de mutações poderia gerar indivíduos muito aleatórios, o que é um fato, né, pessoal? Fica fácil de dotar isso. Imagina que eu pego um determinado indivíduo como pai ou mãe e ele, por algum motivo, eu gero milhares de filhos a partir desse indivíduo. Se eu começar a mutar demais, alterar demais o comportamento desses filhos, em determinado momento eles começam a ficar praticamente aleatórios. As soluções que eles propõem, por exemplo, para o problema do caixeiro viajante, o escalonamento de processos, como vimos no vídeo anterior, não faz mais sentido, tá?
70 algoritmos genéticos. O objetivo de propor, então, um algoritmo independente de problema, de qualquer problema. Surge aí o conceito de meta-heurística. O que é a ideia de meta-heurística? Desenvolve um algoritmo que ele é geral. Ele é de uso geral, ele não é simplesmente focado para um único problema, mas sim ele poderia ser adaptado para resolver diferentes problemas de otimização. A representação mais comum nessa época era por meio de strings, basicamente strings de zeros e uns. Imagina que é um vetorzão onde eu tenho vários zeros e uns. E toda vez que uma mutação era feita, basicamente o bit era flipado nesse vetor. Se era 1 virava 0, se era 0 virava 1. E as recombinações eram tipicamente feitas em um one-point crossover. Eu vou implementar com vocês esse one-point crossover. Seria eu imagino que eu tenho dois vetores, selecionei dois indivíduos, corto esses vetores em algum ponto e recombino o vetor do primeiro indivíduo com o do segundo, com uma parte do segundo, e a outra parte do primeiro com a outra parte do segundo. Nos primeiros estudos, então, N pais geravam N filhos e os filhos substituíam, olha só essa palavra, incondicionalmente os pais. Mais tarde o pessoal nota que seria interessante manter alguns dos melhores indivíduos nas populações anteriores e das populações anteriores nas próximas populações. Ou seja, eu pego um indivíduo da população atual que é muito bom e mantenho na população seguinte, porque ele vai favorecer melhorias na população seguinte. Quando essa substituição logo no início era incondicional, eventualmente os filhos começavam a ficar pior que a população seguinte, né, produzida a partir de filhos, ela ficava pior do que a população anterior, que era dos seus pais. Isso eventualmente poderia ocorrer, tá, pessoal? Anos 80. Foi bastante comum nessa época, só um minuto, pessoal, bastante comum nessa época, definir o estudo de funções de fitness adequadas para problemas mais específicos, o estudo de operadores de mutação e recombinação para diferentes fins, usando árvores, usando matrizes, outras formas de gerar populações para problemas. Eu paro com vocês aqui nesse vídeo, onde eu apresento para vocês o que é conhecido como o primeiro modelo de computação evolutiva, também chamado de modelo steady state, que é o que eu implementei no vídeo anterior com vocês. Olha só, gero aleatoriamente uma população de N indivíduos, segundo uma distribuição tipicamente uniforme, aquele sample que eu usei com vocês é uniforme. Eu faço o cálculo da função de fitness para esses indivíduos e caio no laço de gerações, que foi o que eu defini com vocês como gerações lá no vídeo anterior. Seleciono um pai de maneira uniforme, aleatoriamente, né? Utiliza esse pai para produzir um filho, faz uma cópia idêntica do pai para criar o filho, altera probabilisticamente esse filho, ou seja, cria uma alteração nele. Calcula-se o fitness do filho, seleciona-se o indivíduo da população e compara o fitness do filho com esse que foi selecionado da população. Aquele que tem o melhor fitness, ou seja, aqui está invertido, aquele com o menor fitness morre, tá certo? Ou seja, aquele que tem melhor fitness ou maior fitness é mantido na população seguinte, e aquele que tem menor fitness, ele morre de fato. É o que está escrito aqui, pessoal. Bem, eu paro aqui com vocês, sigo no vídeo seguinte falando do segundo modelo, o que é um modelo já, uma evolução desse primeiro, pessoal. Espero que vocês curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, um abraço.